liberte-se da mentalidade religiosa. Mensagem poderosa e divisora de águas em sua vida. Meu irmão, minha irmã, é sempre bom lembrar que vocês devem aprender a interpretar a Bíblia. Você precisa entender a Bíblia através da obra consumada da cruz. Os ensinos de Jesus são muito importantes, mas o entendimento da obra consumada da cruz faz toda a diferença. Nós fomos ensinados por décadas a orar da forma errada. Orar repetindo sempre a mesma oração. Vãs repetições, do contrário do que Jesus ensinava. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. E muitos de nós ainda está preso a orações repetidas. Deus é nosso Pai e temos que santificar o nome dele em nossas próprias vidas. A oração é tão simples, mas as pessoas conseguem dificultar, colocando pedidos e mais pedidos em cima dela. Sendo que a oração é uma simples forma de se reconciliar com o Pai e agradecer. Lembre-se que a oração sem fé é um pecado. Lembrando no que diz em Romanos 4:23, e tudo que não provém da fé é pecado. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, se você não para de pedir um segundo nas suas orações, você está pecando. Sabe por quê? Porque quem muito pede não tem fé para apropriar-se de todas as bênçãos que já nos foram dadas através da obra consumada da cruz. Não acredita que recebemos tudo pela obra consumada da cruz. Não acredita que está consumado. Não acredita que Jesus é o suficiente. A oração, meu irmão, minha irmã, tem que ser mais ouvir do que falar. Você precisa prestar mais atenção do que Deus fala, do que preocupar-se em anotar seus pedidos antes de começar a sua oração pedinte. Mas Vinícius, eu não consigo ouvir Deus no meu tempo de oração, eu queria uma solução. Simplesmente se aquiete, não é algo tão complicado. Se você não se aquietar, você nunca vai conseguir ouvir a Deus. Quando você ora baseado no que a religião te ensinou, você não consegue admirar a beleza e a grandeza de Deus, pois você está focado só em problemas. A nova aliança não lida com a oração baseada em problemas, mas sim focada em Cristo. Uma coisa que a maioria das pessoas fazem e deve parar agora é orarem com medo e desespero do que pode acontecer. Irmãos e irmãs, você não foi feito para proclamar o nome de Deus com medo. O nome de Deus é santo. Os filhos dele não devem se desesperar com nada, nem sentir medo. O nome dele deve ser declarado com fé e não cheio de preocupações. Uma oração focada só em problemas causa um estresse absurdo. O estresse é algo totalmente perigoso, totalmente desanimador, um desperdício de tempo que desmotiva. Por isso eu sempre vou bater na tecla de que não devemos fazer esse tipo de oração, porque quando notarmos, já não estaremos orando mais, estaremos apenas nos lamentando. Não esqueça que servimos um Deus de soluções, não de problemas. Antes do seu problema acontecer, Deus já possui todas as soluções prontas para cada um deles. Mas você precisa ter a coragem de lançar sobre ele, soltar e não pegar de volta. Em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, que no momento oportuno ele vos exaltará. Lançai sobre ele toda a preocupação e ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Meu irmão, minha irmã, nós muitas das vezes esperamos só por vitórias, notícias sensacionais, bons momentos, mas quando isso não acontece, nós não temos a mínima coragem de agradecer, mesmo sendo algo que não esperávamos acontecer. Como verdadeiros cristãos, precisamos acreditar na palavra de Deus, pois quando as coisas não acontecem como queremos,
devemos nos lembrar do que diz em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por pior que possa ter acontecido em sua vida, se você ama a Deus verdadeiramente, isso cooperará para o seu bem. Você crê no que você lê? Efésios 5:20 diz: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Tudo é tudo. Agora eu te faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você se sente bem com a sua vida de oração? Se encontra em paz? Aquela paz plena com Deus? Ou ainda vive em uma angústia estressante? Faça uma análise da sua vida agora. Se tudo coopera para o seu bem, se você foi abençoado com todas as bênçãos, por que ainda viver nesse estilo de oração maçante da velha aliança? Chega, meu irmão, minha irmã. Eu passei por essa mudança dolorosa. É muito doloroso. E eu não quero voltar para lá. Hoje eu vivo uma vida incrível e maravilhosa, em paz e com a certeza de muitas vitórias. E você, meu irmão, minha irmã, vai vir comigo? Dê essa oportunidade a si mesmo. Você precisa ter um convencimento radical de que tudo em sua vida vai dar certo. Quando algo que você esperava não acontece, não significa que aquilo que você queria era bom, era melhor, era o que Deus desejava para você. O bom, o melhor já aconteceu há mais de 2000 anos na cruz e está disponível para você. Se algo de ruim acontecer, não perca seu precioso tempo reclamando. Enquanto você está pensando que Deus não respondeu uma oração sua, Ele pensa lá do céu do porquê que você não responde pela obra consumada da cruz. Não fique chateado com Deus. Deus é boníssimo, incrível. Tudo que não se adequar à obra consumada da cruz, você deve deixar de lado. Se existir um versículo que você não entende, tudo bem por isso. Não deixe isso ser um motivo de estresse na sua vida. Existem líderes e pastores que precisam ter respostas para tudo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não tenho todas as respostas, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, tem todas as respostas. Muitas pessoas me perguntam: Vinícius, isso é pecado? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu respondo: meu irmão, minha irmã, você pode fazer o que quiser, pois você é livre. Mas quem convence do pecado não é o Vinícius, mas sim o Espírito Santo. A resposta está dentro de você. Olha o que Jesus disse na passagem de João, capítulo 16, versículos de 8 a 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Viu isso, meu irmão e minha irmã? Apenas o Espírito Santo pode revelar a verdade para você e não o Vinícius ou qualquer outra pessoa. Ele que convence você do pecado e não o Vinícius. Ele que revela a verdade para você e não o Vinícius. Eu faço um pedido a vocês. Tudo que vocês ouvirem que sai da minha boca ou de qualquer outro pregador, pastor, missionário, seja quem for, não tire suas conclusões de imediato. Ore, peça ao Espírito Santo para que ele confirme a verdade ao seu coração. Por favor, façam isso. Se algo não se adequa à obra consumada da cruz, você precisa tomar a decisão de deixar isso de lado. Sempre faça perguntas, meu irmão, minha irmã. E eu aconselho você a fazer 2 perguntas muito simples, mas essenciais.
A primeira pergunta que você deve fazer é: a morte e a ressurreição de Jesus pagaram por isso? E a segunda pergunta é: Jesus tem isso? Porque se Jesus tem, você também tem. Deus estabeleceu Jesus como herdeiro de todas as coisas. Olha isso, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu amo essa passagem. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Está ouvindo? Herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. Meu irmão, minha irmã, isso é muito incrível. E você foi feito co-herdeiro com Jesus. Olha esta passagem de Romanos 8, versículos 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meu irmão, minha irmã, isso dá vontade de dar pulo de alegria. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que parar de viver pela sua própria força, pela sua própria sabedoria. Você tem que parar de viver pelo seu próprio dinheiro na sua conta bancária. Você tem que viver com o dinheiro da conta bancária do céu. Você tem que parar de viver pela sua própria saúde. Você tem que começar a viver pela saúde do Senhor Jesus. Ele tem todas as coisas. Ele é o herdeiro. E tudo que ele tem, você também tem. Você é o co-herdeiro. Está entendendo? Você precisa urgentemente tomar posse disso, pela fé. Mas para ter plena revelação disso em seu coração, você precisa combater a incredulidade, que é o maior problema do cristão. A obra consumada da cruz é tão radical e poderosa que mesmo o apóstolo Pedro não entendeu isso. Nem mesmo depois dele ter sido batizado com o Espírito Santo. Nem depois de ter experimentado de tantos milagres. Pedro, mesmo estando em seu ministério, ainda tinha uma mentalidade da velha aliança. E essa mentalidade ainda o limitava. Olha essa passagem em Atos, capítulo 10, versículo 28. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Ou seja, mentalidade da velha aliança. Mas Deus me mostrou, olha que Pedro está falando, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Olha a importância aqui. Deus mostrou para Pedro e não pessoas mostraram para Pedro. Deus convence, o Espírito convence, não o Vinícius e mais ninguém. Que isso fique claro, meu irmão, minha irmã. E por que eu estou te dizendo isso? Eu quero te mostrar como é difícil ter uma mente renovada e se apossar das verdades da nova aliança. Olhe para Paulo. 3 vezes ele orou para que Deus resolvesse o problema dele. Olha essa passagem em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte.
O grande problema, meu irmão, minha irmã, é que as pessoas leem as Escrituras não para conhecer a Deus, mas para encontrar saídas para a resolução dos seus próprios problemas. Com isso, pegam versículos isolados e fora de contexto e começam a declarar aquilo e pedir a Deus que resolva a sua vida, baseadas erradamente nessas passagens. Vamos falar com relação a esta passagem de Coríntios que acabei de ler para você. Existem pessoas que usam dessa escritura para justificar um monte de doutrinas estranhas. Escute, Paulo não orou intensamente por anos, ele orou 3 vezes. Elas justificam através desse versículo, argumentando que precisam orar intensamente. Só que elas ficam anos baseando-se na mesma passagem e não por 3 vezes como Paulo. Mais importante que isso, meu irmão, minha irmã, é entender a resposta de Deus para Paulo. Depois de 3 vezes, Deus disse para que ele parasse, pois a graça de Deus já era o suficiente. O Senhor disse a Paulo que ele só precisava do poder dele, o poder divino que habitava dentro de Paulo. Paulo queria que as perseguições parassem e Deus falou que não, que as perseguições não precisavam parar de acontecer, porque se Paulo vivesse pela força de Deus, no meio da perseguição, ele estaria bem. Consegue entender isso? Para de pedir para Deus de tirar os problemas da sua vida, de resolver as suas turbulências, pois Ele não vai fazer isso, meu irmão, minha irmã. Preste atenção no versículo 9 de 2 Coríntios 12. Diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui diz, a minha graça é suficiente e não a minha graça será suficiente. Lembra-se que eu falei dos fatos e das promessas de Deus? Promessa, o verbo está no futuro. Fatos de Deus, o verbo está no passado ou no presente contínuo. Aqui o verbo está no presente contínuo. E o que isso quer dizer? Que a graça já é sua e você não precisa pedir por ela. Você precisa agradecer pela graça, apropriar-se pela fé desta graça e seguir a sua vida. Muitas pessoas oram assim: Senhor, dai-me a sua graça. Será que Deus vai te dar a graça? Eu te afirmo que não. Porque Ele não pode te dar o que já foi dado, meu irmão, minha irmã. O que foi dado, você não deve pedir, mas sim agradecer e apropriar-se pela fé. Você precisa definitivamente viver por uma fé que toma posse. Não reclame. Pare de reclamar. Chega de reclamação na sua vida. Chega de murmuração. Lembre-se, eu já te falei como você deve orar na sua vida de oração pessoal. Aquiete-se, diga obrigado, convença seu próprio coração da verdade da nova aliança e renda-se ao Espírito Santo. Declare paz na sua vida. Aproprie-se da paz que Jesus já te deu. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Quando fazemos a oração da nova aliança, por vezes, achamos que isso não seja uma oração. Isso aconteceu comigo várias vezes. Porque ainda não vivemos um cristianismo através da obra consumada da cruz. Estamos presos ainda na religiosidade. Eu vou falar agora um pouco sobre algo que é muito destruidor: a mentalidade religiosa. Meus irmãos, eu quero que fique bem claro que eu não estou falando da religião X, Y ou Z. Pessoas de várias religiões e denominações me seguem. E existe uma diferença gigantesca entre você frequentar uma religião e de ter uma mentalidade religiosa. Eu amo a Deus com tanta paixão e intensidade, porque Ele me demonstrou o seu profundo amor por mim. Eu vivo um relacionamento simples, puro e íntimo com meu Senhor. Eu procuro honrar a Deus e vivo em reverência diante dele. Mas eu, Vinícius, me recuso a ter um relacionamento religioso com ele, pois eu sei que isso não o agrada. É a mentalidade religiosa que nos ensina que é
a aparência exterior com a qual nos dirigimos a Deus que importa, quando na verdade é a atitude do nosso coração. Olha essa passagem incrível em Hebreus 4, versículos de 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos diz que precisamos nos achegar a Deus com ousadia. E infelizmente as versões bíblicas em português dizem confiadamente ou com toda a confiança, cujo significado não é tão forte. O idioma original expressa algo mais forte do que confiança apenas. Expressa uma confiança plena, sem traço algum de medo. A religião sempre nos diz que precisamos nos achegar a Deus com uma atitude de piedade. Contudo, na verdade, Deus quer que cheguemos diante do trono dele com tal ousadia que nossa atitude será a de destemidamente agarrar tudo pelo que Cristo já pagou. Eu creio que essa seja a atitude que agrada ao Pai. Devemos parar de esperar que Deus continuamente nos dê coisas que Ele claramente disse que já nos deu. Devemos aprender a agarrar essas coisas e viver desfrutando da liberdade em Cristo. Você precisa aprender a viver com uma fé que toma posse e libertar-se definitivamente da religiosidade. Somente assim teremos acesso ao que já nos foi dado. Simplesmente agradecemos a Deus pelo que já é nosso em absoluta certeza de fé. Uma parte importante da caminhada sem limitações, meu irmão, minha irmã, é ter a nossa identidade firmemente estabelecida em Cristo. Na história do filho pródigo, bem conhecida da maioria dos cristãos, nós vemos lá 3 mentalidades. Presta atenção nisso. Normalmente, cada um se relaciona com Deus através de uma dessas 3 mentalidades. Mas somente a mentalidade certa nos garantirá que verdadeiramente conseguiremos, com a ousadia, ter acesso ao que já nos pertence. Preste atenção nisso. A primeira mentalidade era de servo. Nós podemos ver isso claramente no irmão mais velho. Quando o irmão mais novo chegou em casa, depois de desperdiçar toda a herança do pai, e este deu uma grande festa e devolveu tudo ao filho, o irmão mais velho se recusou a participar da festa. O motivo pelo qual ele ficou tão contrariado foi por ter uma mentalidade de servo, como vemos nesta passagem. Olha o que diz em Lucas 15, 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, ou seja, um servo, ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar para com meus amigos. Meu irmão, minha irmã, de forma alguma isso era verdade, pois o pai lhe disse que ele poderia ter recebido tudo o que lhe pertencia quando quisesse. Mas ele se via como servo, não como filho. Meu irmão, minha irmã, se você se vê apenas como servo de Deus, não como um filho, uma filha amada, um filho amado, você sempre passará necessidade, porque não receberá o que lhe pertence. Compreende, meu irmão, minha irmã? A segunda mentalidade é a de órfão. Quando voltou para casa, o filho mais novo expressou claramente uma mentalidade de órfão, como nós vemos neste trecho de Lucas 15, 21. Diz assim: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele já não se considerava digno de ser filho. O que eu amo nesta história é
que o pai ignorou o que ele disse. E como resposta, simplesmente o cobriu de amor. É lindo isso, né, meu irmão, minha irmã? E aqui nós vamos à terceira mentalidade, que é do filho. Finalmente o filho aceitou a restauração completa e pôde morar na casa do pai como filho. Meu irmão, minha irmã, eu, há um tempo atrás, morei provisoriamente com meus pais em Curitiba. Mas quando eu os visitava, quando eu ainda não morava, apenas os visitava, depois de muito tempo sem vê-los, eu entrava na cozinha, abria a geladeira e me servia. Sabe por quê? Eu sou filho. Somente filhos recebem sua herança com ousadia. Conseguiu ver a diferença? Agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, qual o seu relacionamento com Deus? A de servo, a de órfão ou de filho? Meu irmão, minha irmã, aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e ela vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos essa verdade ao mundo. E eu queria te convidar para orar comigo agora. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Papai, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que seu Espírito Santo seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.